Contexto Geral entrevista o cirurgião plástico Danilo Dias. Eu sou Danilo Dias, sou filho de pais sobralenses, mãe e pai nascidos em Sobral, porém nasci aqui em Fortaleza, no nosso estado do Ceará, né? Meu pai é engenheiro civil, minha mãe é socióloga, e o grande objetivo deles era trazer educação para os filhos, né? Eu fui desde o início educado para ser uma pessoa boa, uma pessoa consciente, uma pessoa politicamente correta, né? E isso desde o início fui colocado no Colégio Cristos, né, para estudar, um colégio tradicional aqui do nosso estado, e por lá estudei desde o maternal até a formação completa do 2º grau. A decisão do que é que eu seria, do que é que eu iria fazer, onde eu iria me formar, se deu realmente na última hora do 3º ano do 2º grau, né? A pressão da família para ser médico era realmente muito grande. Eu venho de uma família grande, né? Meu pai tem 11 irmãos e minha mãe tem 10 irmãos, então é uma família bastante grande, muito rica em médicos, né? Então, assim, a pressão para fazer medicina era realmente bastante grande na minha família. Na época era o curso mais concorrido do nosso estado, né? Tinham 70 vagas, né? E a concorrência de 30 e poucas pessoas para uma vaga. E no último momento, como eu estava falando, do 3º ano, veio aquela indecisão, ainda novo, eu tinha 16 anos, né? Então, aquela indecisão do que fazer, o que não fazer. Optei por fazer computação em uma universidade e medicina em outra universidade, no caso, a Universidade Federal do Ceará, né? Vim sendo aprovado nos 2 concursos, né? Em computação eu passei em 2º lugar e em medicina vim a passar em 9º lugar. E fiquei naquela dúvida, será que eu fazia computação? Era um jovem que gostava muito de computador, naquela época o computador estava começando, então realmente tinha aquele apreço pelo computador e pelo futuro, né? Ao mesmo tempo a medicina trazia o lado tradicional da minha família, né? Então, na hora de decidir eu pensei um pouco nisso, né? Eu vou seguir para uma carreira que o futuro promete ou eu vou seguir uma carreira tradicional que minha família já tinha tradição? Então, isso foi uma decisão realmente que meus pais deixaram para mim e eu decidi entrar no curso de medicina e cursar. Isso, o ano era de 1995. Né? Logo depois que eu ingressei na faculdade, né, veio as primeiras aulas, os primeiros encontros, as primeiras disciplinas e o lado da cirurgia plástica me encantou. Eu ouvi falar na cirurgia plástica, ouvi falar em diversas especialidades, mas foi a cirurgia plástica que realmente me chamou a atenção. E a partir de então, desde o primeiro semestre da faculdade, né, o meu carinho pela cirurgia plástica já nasceu. E ao longo dos 6 anos de faculdade, eu fui sempre fazendo a minha formação voltada e pensando nessa especialidade. Vim a terminar a faculdade, a me formar no ano 2000, né, então hoje, em 2016, a gente está fazendo aí 15 anos de formado, né? E ao sair da faculdade, nós, né, médicos, deparamos com outra surpresa, né? Que é a residência, a especialização. Nós temos que fazer, somos obrigados praticamente pela sociedade a nos especializar, né? Nos tornamos médicos generalistas e a partir daí iria para a subespecialidade, né? Teve um fato interessante na minha vida que foi assim, quando nós nos formamos médicos, mesmo a gente tendo apresentado ao Exército com 18 anos, nós somos chamados de novo ao Exército para servir a pátria quando nos formamos, né, depois de formado. Esse fato foi muito interessante, porque na época, logo depois que eu me formei, minha esposa Patrícia estava grávida, nós não sabíamos, e na apresentação para o Exército eu fui chamado para servir o Exército na Amazônia, né? E aí, o que é que eu ia fazer? Iria para a Amazônia, ficar lá 1 ano, e meus filhos, meu casamento. Então, por força do destino, eu tenho um problema genético que é o daltonismo, né? E quando eles foram fazer a avaliação médica, o daltonismo era incompatível com o serviço militar. E aí fiquei em Fortaleza, né? Foi aí que eu decidi, puxa, então agora, né, tá tudo a meu favor. Eu vou fazer uma residência médica, vou estudar e seguir a carreira de cirurgião plástico. A
as pessoas que mais marcaram a minha vida nessa trajetória até a faculdade, né, realmente foi meu pai e meu tio José Gerardo Pontes, que era um médico, né? Meu pai, pelo o lado familiar, pelo lado conselheiro e pelo lado de organização, e o meu tio pelo lado do empreendedorismo, pelo lado da medicina, pelo lado de fazer a medicina uma forma realmente de viver, de ser feliz e de conciliar a família, né? Após a minha formatura, eu tive o prazer de conhecer um médico, chamava João José de Melo Carvalho. Era um cirurgião plástico da nossa cidade, um cirurgião plástico no então o mais conceituado cirurgião plástico. E eu conheci ele numa situação, né, bem peculiar, que foi logo após eu ter o primeiro filho, isso no ano de 2001. Né? Minha esposa engravidou e depois queria fazer uma cirurgia plástica para ajustar alguns detalhes, e foi que nós caímos então na mão do João José. Naquele momento, para a gente, ele foi um anjo, e sabia que eu era um recém-formado e que queria fazer cirurgia plástica, que esse era o meu sonho, e ele sentou comigo e me orientou, me estimulou a seguir a carreira, né? E eu acompanhei ele durante um certo período da minha vida e via quanta responsabilidade ele tinha, como ele era querido pelas pessoas aqui da nossa cidade, como ele era querido pelas nossas pessoas do nosso estado e por outros cirurgiões plásticos de outros estados, de outros países. Então, assim, era uma pessoa também realmente cativante, né, que me inspirou muito na minha profissão, como pessoa e como profissional, e que me abraçou como um filho, né? Eu considero ele como um segundo pai, né? Foi quem realmente deu as guias para eu chegar onde eu cheguei. Infelizmente, ele faleceu durante a minha formação, durante a minha trajetória na cirurgia plástica. Então, quando eu era residente de cirurgia plástica no Rio de Janeiro, ele veio a falecer, e isso realmente também faz parte da minha história e mudou um pouco a minha história de vida. Na trajetória da minha formação, eu tive a oportunidade também de conhecer outros países e a medicina de outros países. E fui levado aos Estados Unidos, morei um certo tempo em Detroit, no Detroit Medical Center. Fui acolhido pelo Dr. José Edson Pontes, que é um cearense, que hoje reside nos Estados Unidos e era considerado o grande urologista dos Estados Unidos, né? E eu fui convidado a participar desse serviço e morei um tempo lá. Isso me fez realmente ver uma medicina diferente, né? Nós na faculdade, uma faculdade que era pública, vivíamos assim, aprendendo e frequentando hospitais públicos, né? Então era uma política pública de saúde. E lá foi a primeira vez que eu me deparei com uma política privada de alto padrão, de alta excelência em medicina, né? Isso me fascinou, isso fez com que eu veja que a gente podia fazer diferente, que a gente podia fazer melhor, que as pessoas se sentiam melhor naquela situação, que o paciente era mais bem assistido naquela situação, né? Então, eu passei esse tempo em Detroit, nos Estados Unidos, depois eu fui para o Canadá. No Canadá me abriu os olhos para morar lá. Então, foi uma outra fase de encruzilhada na minha vida, né? Eu gostei muito do Canadá, senti um apreço enorme por aquele país, e fiz prova para me tornar médico no Canadá, para morar no Canadá e fazer minha residência e ficar lá. Também por um destino, né? Minha esposa não quis ir, né? Por questões realmente climáticas, de distância da família e tudo, e me fez parar com esse sonho. Então, assim, eu queria uma medicina de primeiro mundo, né? E não pude ir para o Canadá por questões familiares. Então eu disse, não, já que eu não vou para o Canadá, eu vou fazer uma medicina de primeiro mundo aqui, na minha cidade, em Fortaleza, no Ceará. A partir daí, eu fui pesquisar o que era melhor para a minha formação, onde era que eu ia buscar essa medicina de primeiro mundo, né? E aí foi a decisão de ir morar no Rio de Janeiro e fazer a residência no serviço de cirurgia plástica do professor Ronaldo Pontes. Ronaldo Pontes era um amigo do meu amigo João José, e João José na época me falou, Danilo, se você quer fazer uma residência de cirurgia plástica de alto padrão, de classe A, você vai procurar o serviço de cirurgia plástica do professor Ronaldo Pontes. E lá eu fui, fiz prova para a residência de cirurgia plástica e fui aprovado. Fui aprovado em segundo lugar de 3 vagas que nós tínhamos naquela época, né? Isso era 2004. Então,
Passei na residência e fui morar no Rio de Janeiro em 2004. Recém-casado, na época, com um filho de 2 anos. Né? O detalhe era que essa residência, diferente das outras residências que normalmente se ouvia, era uma residência privada. Nós não recebíamos bolsa de estudo. Né? Era uma residência que você também não pagava, mas não ganhava. Eram 3 a 4 anos para exclusivamente aprender. E lá fomos, né, eu, Patrícia, minha filha, e Danilo, filho, morar no Rio de Janeiro, enfrentar esse desafio, mas era o desafio da minha vida, né? Era o que eu queria, ser cirurgião plástico com uma formação de primeiro mundo. Em 2004 eu cheguei no Rio de Janeiro para fazer a residência de cirurgia plástica. Fui em busca de uma medicina de primeiro mundo e de classe A e de uma cirurgia plástica de alto padrão. Né? Só que, como passar 4 anos sem bolsa de estudo, né, isso me veio na cabeça depois que eu cheguei lá. Então, eu como médico, teria que dar plantões noturnos e fazer alguma coisa relacionada à minha profissão que me desse o dinheiro do sustento enquanto eu estava nessa situação. Né? E aí, era eu fazendo uma residência de cirurgia plástica de alto padrão e dando plantões em hospitais, né, públicos para realmente ganhar o dinheiro, ser financiado para poder fazer essa minha especialização. E assim foram 1, 2 anos, 3 anos. Né? Quando estava ao final do 3º ano da residência, um dos meus staffs, dos meus chefes e coordenadores da residência, chamou para trabalhar com ele. Né? Danilo, você está realmente um residente muito bom, muito aplicado, e eu queria que você trabalhasse, fizesse parte da minha equipe. Né? A partir daí, a minha vida começou a mudar, né? Tanto financeiramente como profissionalmente. Então, eu passei a ser assistente de um dos meus chefes, né? E acompanhava ele nas cirurgias particulares e privadas dele. Isso foi me dando um maior conhecimento, uma maior segurança e também um suporte financeiro para eu terminar meus estudos. Né? Fiquei com ele mais 2 anos e quando chegou ao final da residência, tinha aquele momento de decisão. Né? Acabou o estágio, eu era do Ceará, de Fortaleza, e tinha que decidir. Né? Danilo volta para Fortaleza ou Danilo fica no Rio de Janeiro. Né? E eu fui uma pessoa assim, que graças a Deus fui muito cativante durante a minha formação da residência de cirurgia plástica, e eu já comecei a ter diversos pacientes no Rio de Janeiro que operavam comigo, mesmo eu em treinamento, sabendo que estava em treinamento, mas fazia cirurgias comigo lá durante e dentro do serviço de residência. Isso eu consegui, ao longo desses anos, conquistar. Lá na época eram 200 pacientes, que eu já tinha feito cirurgia de abdômen, de nariz. Então, assim, eu tinha uma base de clientes para poder continuar no Rio de Janeiro, tinha o suporte de estar com o meu chefe, auxiliando e sendo assistente, né, de número 1 da equipe dele. E eu falei para ele, na época, né, olha, eu estou terminando, mas eu não vou voltar para Fortaleza. Vou ficar aqui no Rio de Janeiro, porque em Fortaleza eu não conhecia nenhum cirurgião plástico. O único que eu conhecia era meu amigo João José, que tinha falecido durante a minha residência. Então eu estava meio que abandonado profissionalmente em Fortaleza, e lá eu tinha todo o suporte. Né? E aí foi um dia que foi um dos momentos mais decisivos da minha vida, quando esse meu chefe chegou e falou para mim. Né? Ele disse, Danilo, você está só, você perdeu o seu segundo pai, mas você faz uma cirurgia com um detalhe que ninguém faz. Nenhum outro médico eu vi ter a técnica, a atenção e a habilidade que você tem operando. Então, volta para a tua cidade, volta para o teu estado, que você vai fazer sucesso lá. Não tenha dúvida, é só questão de tempo. Né? E aí eu respirei fundo, né? E falei para Patrícia, olha, vamos voltar para Fortaleza e começar nossa vida profissional lá de novo. Né? E Patrícia também foi muito guerreira, porque foi comigo e passou esses 3 anos lá, né? Comigo e sofrendo o que a gente sofreu para aprender, né? Passando uma vida difícil durante esses 3 anos, mas ela, junto comigo, né, me apoiou em tudo e disse, não, para onde você for, eu vou junto. Né?
e nós voltamos para Fortaleza. Isso era de 2007 para 2008, né? E meu pai aqui estava para me receber, disse: meu filho, venha, né? Vamos organizar aqui o que é que a gente pode fazer, me apresentar a algum médico, algum cirurgião plástico. Então eu voltei, assim, ciente de que estava com uma boa formação, ciente de que fazia uma cirurgia boa, mas sem cliente e sem um suporte, né, para entrar na vida de cirurgião plástico aqui em Fortaleza. Eu voltei para Fortaleza, né, cirurgião plástico, e conversei com meu pai, disse: pai, eu estou perto de conseguir o que eu queria, que era fazer uma medicina de primeiro mundo, que é fazer uma medicina de alta qualidade. E ele falava, né: meu filho, ninguém começa assim, a gente começa do começo, então você tem que começar fazendo cirurgias de reconstrução, indo para um hospital público, atendendo um acidente, mas não era aquilo que eu queria, né? Não era aquilo que eu era formado, eu não fui formado para aquilo, né? Eu fui formado para fazer as pessoas felizes, né? E eu falei para ele, eu disse: pai, eu não quero fazer isso, eu não me sinto bem vendo sofrimento. Eu gosto de ver alegria, eu gosto de ver brilho na cara das pessoas, eu gosto de fazer que cada um se sinta melhor, né? E aí eu resolvi abrir um consultório médico sozinho na época, né? Isso, vendi meu carro para poder montar o consultório, meu pai falando que eu era louco, como é que eu ia fazer aquilo. Eu disse: não, eu vou fazer uma medicina e uma cirurgia plástica igual a que eu aprendi. Era uma cirurgia plástica privada, num consultório médico privado, né? E optei por não atender convênio de saúde, porque eu acho era injusto eu ter passado por tudo que eu passei, pela minha formação inteira, pela qualidade que eu tinha para trabalhar atendendo por convênio de saúde, que hoje em dia as pessoas sabem o quanto o convênio de saúde paga ao médico, né? Então, assim, você sentia: puxa vida, eu não cresci para merecer isso. Eu vou buscar realmente essa medicina que eu sonhei. E abri o consultório e contratei, na época, uma secretária bilíngue, fiz um consultório bacana, era bonito. Então, assim, eu comecei a fazer a minha medicina ali, no meu primeiro consultório, né, que ficava na Santos Dumont. Então, era eu e minha secretária e não tinha ninguém, não tinha cliente, né? E aí eu, novamente, voltei a dar plantão em hospitais públicos para ganhar um dinheiro, para poder eu sustentar aquele consultório, né? Eu tinha que sustentar, tinha que pagar conta de energia, secretário e tudo mais. E eu pensei: como é que eu vou fazer para movimentar esse consultório? E aí me veio a ideia de que o consultório era bonito. Eu tinha contratado um arquiteto bacana, tinha vendido meu carro para fazer aquele consultório. Então eu tinha que fazer com que as pessoas vissem o consultório. Era a única forma das pessoas entrarem lá, né? E eu disse: puxa vida, até o porteiro do prédio me vê que eu chego e não tem ninguém subindo. Então eu comecei a ter a ideia de chamar as pessoas para ir no meu consultório. Chamava a família, chamava um representante de remédio para vir representar, e as pessoas iam, conheciam o consultório, me conheciam. Eu disse: puxa, doutor, o senhor é tão novo, o consultório tá muito bonito, e o senhor tem... Aí eu falava da minha formação, aproveitava para falar tudo que eu tinha passado da minha formação, e assim foi surgindo laços de amizade, foi surgindo vínculos de amizade, e as pessoas começaram a se interessar pelo meu trabalho, né? Então, eu cheguei em Fortaleza em março e, por incrível que pareça, foi uma coisa assim rápida demais. Eu terminei o ano em dezembro, eu já tinha feito 44 cirurgias. Então, assim, em questão de 10 meses eu tinha feito 44 cirurgias. Como é que pode? Uma pessoa que ninguém conhecia, que ninguém sabia o trabalho. Então, eu vi que eu estava passando confiança para as pessoas, e as pessoas estavam gostando do que eu estava fazendo, da forma de atender. Então eu comecei a montar uma equipe cada vez mais especializada, com meus assistentes, com as minhas enfermeiras, né? E fazendo detalhes que me diferenciavam dos outros, né? Então eu saí um pouquinho do comum, né? Eu tive a coragem de ser um pouquinho mais audacioso,
né, de ter uma enfermeira na equipe, que desse assistência, que fosse na casa da cliente, que desse banho, que fizesse o cabelo. Então, isso foi conquistando os clientes, né? E de uma hora para outra, eu tinha feito 44 cirurgias no meu primeiro ano de cirurgião plástico aqui na cidade, né? E no segundo ano, esse número triplicou, e no terceiro foi assim, até chegar hoje em dia, né? Então, quando foi, eu acho que 3 anos, 4 anos depois, eu já estar nesse consultório, já ter conquistado meu espaço, já tinha saído dos plantões que eu dava para poder pagar as contas da clínica. A clínica, né, se tornou realmente uma clínica bem conceituada, bem montada, com estrutura boa. E eu comecei a receber também clientes de outros estados, clientes de outros países, né? Hoje em dia, com a internet, a divulgação é enorme, né? Então, uma cliente passava para outra dica, e passava para outra, e o consultório foi crescendo, até que eu tomei a decisão de sair do meu antigo consultório e ir para uma nova fase, que era uma fase de... Não era uma fase de querer mais paciente. O grande lance era esse. Então, assim, eu não queria... mais pacientes para ter mais pacientes. Não, eu saí dali para fazer uma clínica diferente, para dar mais conforto aos meus clientes, para trazer mais serviços. Então, os clientes perguntam, doutor Danilo, o senhor está ótimo, o consultório está muito cheio, e o senhor vai mudar, vai ter mais, você tem tempo de fazer isso? Não, o objetivo não é esse, eu estou mudando para um desejo de vocês, é para o desejo de vocês, é para fazer vocês ficarem melhores. Então, todo o meu pensamento ao longo disso era voltado para o paciente. Então, tudo que eu fazia, o que eu fazia, às vezes, num detalhe, não era para mim, era para o cliente sair melhor, era para o cliente ficar feliz, era para o cliente ter uma experiência diferente. Eu acostumado a falar para todos os funcionários da clínica, eu disse, olha, a gente está aqui para fazer essa pessoa ter a melhor experiência da vida. Ela está confiando a vida dela, o corpo dela, o sonho dela, a gente. Então, eu faço a minha parte, todo mundo tem que fazer a sua parte. É tratar bem o cliente, é fazer o cliente se sentir realmente um rei. E daí foi o que a gente seguiu até hoje. E a mudança da clínica foi uma decisão de mudar também, né, entrar num outro mercado. Era a estratégia para poder fazer o cliente ficar mais feliz, para poder trazer outros detalhes que valorizassem a minha cirurgia. E para isso eu saí um pouco do Brasil, fui viajar, fui conhecer lugares bacanas, fui realmente ver o que é que estava acontecendo no mundo, qual era o mercado que estava crescendo, né? E me veio na cabeça a parte da beleza, né? Eu já mexo com beleza, eu já mexia com beleza, mas a beleza pessoal, a beleza do corpo, a beleza do rosto, do nariz, né? Faltava alguma coisa. E veio a ideia de agregar à clínica um spa, né? E o spa não era um spa de relaxamento, não, era um spa médico. O spa médico, na época, em alguns outros países já tinha isso. Então era um spa dedicado à parte médica, a fazer com que a minha cirurgia ficasse melhor, a minha cirurgia ficasse mais rica de detalhes. E aí surgiu o Blue Day Spa, né? Então é D de Danilo, Blue de azul, o azul que traz para mim uma ideia de leveza, uma ideia de tranquilidade, né? Então eu decidi por esse nome, foi um nome pensado, mas que encaixou muito bem. E esse nome, na verdade, eu criei 2 ou 3 anos antes de abrir a clínica, né? Eu já tinha aquele nome na cabeça, já tinha a logomarca na cabeça, e isso ficou guardado durante 3 anos até ser realizado. E a gente fez aqui em Fortaleza o primeiro Blue Day Spa, é vinculado à nossa clínica, fica hoje no mesmo local, e a gente oferece diversos serviços, né? Desde pós-operatório, drenagem linfática, a depilação, limpeza de pele, tratamento corporal, tratamento de cabelo, né? Então é um spa muito bacana, dedicado a atendimento tanto pós-operatório como pré-operatório, como a parte de embelezamento, né? E eu não sabia que isso ia ser um sucesso tão grande também. Então os pacientes ficaram impressionados com o que a gente tinha feito, né? Não só pela estrutura, a estrutura realmente é belíssima, foi o mesmo arquiteto
que fez o primeiro consultório, o Roberto Pamplona, que virou meu amigo, né? E eu tenho a felicidade de hoje fazer projetos com ele que ele pensa muito igual a mim. Então, eu tenho uma ideia e ele tem outra e se encaixa e parece que explode em um mundo de ideias que sai com o resultado como saiu a nossa clínica de Fortaleza. Então, a gente recebe elogio, graças a Deus, todo dia. Todo cliente que chega fala, puxa, a gente sai do mundo quando entra aqui. Então, realmente está um lugar fascinante, está um lugar muito agradável de se trabalhar e de fazer a cirurgia e de se recuperar, né? E isso já foi agora em 2014, né? E depois que eu fiz a clínica em 2014, eu pensei, não, agora está bem, eu tô satisfeito, estou num local amplo, estou num local agradável, estou no local que eu sempre quis. Ali eu estava realizado já. Então, finalmente eu estava fazendo a medicina que eu queria, a medicina de alto nível, com alto resultado, com alto padrão, né? E isso a gente foi conquistando, e por incrível que pareça, os pacientes também sentem isso. Eles sentem que entrando ali na clínica, ele também se torna mais exigente, ele também se torna mais perfeccionista. Então, junta a minha exigência, o meu perfeccionismo, com a exigência e o perfeccionismo de cada cliente meu. Então, isso também foi uma união de detalhes que fez com que a minha cirurgia saia bem. Né? Eu penso assim, se você é exigente e o cliente nem tanto, acho que não vai combinar. Para qualquer resultado ele está satisfeito, esse não é o objetivo. Como também não é o objetivo para qualquer resultado estar satisfeito para qualquer cirurgião. Né? Então, assim, eu exijo muito de mim, eu exijo muito do resultado, eu acho que eu transmito isso para o cliente e o cliente também se torna mais exigente. Então, isso faz um conjunto para o sucesso, e fez um conjunto para o sucesso. E quando eu estava já na fase, né, mais calma, agora em 2015, veio um convite de uma pessoa que eu não conhecia, né, que era Bernardo Borges, que hoje se tornou também um amigo, né, por intermédio de algum do setor comercial da empresa dele ou do setor de marketing, surgiu meu nome lá no empreendimento que estava sendo construído no Aquiraz Riviera, que é um campo de golfe que nós temos aqui no Ceará. Então, essa empresa, que era a Manhattan, estava fazendo um investimento lá, um projeto, e acharam que o meu nome seria o ideal para anexar e para somar no projeto deles. E me convidaram para fazer esse desafio, que era fazer um spa, né, que fosse dos melhores spas do Brasil. Né, e eu topei, né? Patrícia, minha esposa, na época foi contra, meu amor, a gente está tão bem, a gente fez a clínica agora, mas eu achei que aquilo poderia também ser algo interessante, né? E como eu gosto de desafio, nasci assim, né? E sou exigente também comigo mesmo, eu topei e disse, não, Bernardo, eu só entro nessa se for uma condição. Eu vou fazer lá naquele empreendimento um dos melhores spas do Brasil. E vou fazer com que ele tenha os melhores tratamentos. E aí ele achou a ideia interessante, juntou a nossa cabeça empreendedora e fomos atrás. E criamos o Blue Day Beach Spa, que é essa maravilha também que vocês têm hoje em dia aqui no nosso estado, na praia, é uma praia praticamente deserta, né? E nós estamos com esse spa lá, de alto padrão, de alto nível, com uma equipe espetacular, né, com tratamentos super diferenciados. Foi uma busca ativa também para colocar lá tudo que há de melhor em termos de produto, em termos de tratamento e em termos de equipamento. Então, vale a pena conhecer esse nosso novo empreendimento e está somando a nossa clínica, o nosso spa de Fortaleza. Então, hoje a nossa família cresceu, né? Hoje nós temos envolvidos nessa história quase que 40 funcionários entre clínica e entre spa. Então, eu estou acreditando no nosso estado, acreditando na potencialidade do Aquiraz Riviera, das nossas praias, do nosso turismo, para aumentar ainda mais esse desejo das pessoas, desejo dos turistas de vir ao nosso estado e ao Ceará.
né? Era um desejo antigo meu tornar o Ceará uma referência. Então, o Ceará ele tem a referência de praias belas, de povo hospitaleiro, né? E a gente ficava com aquele costume de que a medicina aqui no Ceará não era boa. Saía para outro estado, saía para outro país, em busca de uma medicina de mais alto padrão, né? E eu acho que hoje a gente conseguiu fazer aqui do nosso estado, aqui da nossa cidade, né, um polo, né, potencialmente bacana de cirurgia plástica, de spa e de beleza. O mercado da cirurgia plástica ele é muito interessante, né, porque o Brasil, ele durante muito tempo, né, ele foi e ele ainda é uma referência de destaque na cirurgia plástica mundial, né? Nós temos cirurgiões que foram pioneiros em muitas cirurgias e muitos detalhes da cirurgia plástica. Esses cirurgiões na época, um deles era o Pitangui, o Ronaldo Pontes, que foi meu chefe no Rio de Janeiro. Então eles tiveram que rodar o mundo em busca de aperfeiçoamento, em busca de treinamento, mas se destacaram depois de pegar o melhor de cada local do mundo. Eles voltaram para o Brasil e fizeram do Brasil realmente um polo de cirurgia plástica, né? E diferente de outros países, da Europa ou dos Estados Unidos, o nosso país tem um clima muito estável, né? Então a maioria do ano nós temos um clima tranquilo, um clima agradável, né? Isso faz com que as pessoas andem com pouca roupa, andem de cabelo preso, andem de mini saia. Então, assim, a exigência com o corpo, a exigência com a beleza no Brasil é diferente dos outros países. Isso fez a cirurgia plástica crescer de forma absurda no nosso país. Então, hoje o Brasil é referência de cirurgia plástica para a Europa, é referência de cirurgia plástica para os Estados Unidos, para os países da América Latina, né? E o mercado da beleza cresce a cada dia aqui. A gente vê que a população, desde até pessoas mais humildes, até a classe A do nosso país, faz cirurgia plástica, vai para um salão, compra uma coisa. Então, a beleza está vinculada forte com cada um dos brasileiros. O brasileiro vive, né, para se embelezar, vive para estar bacana, vive para sair, para colocar um biquíni, para se divertir. Então, esse agito do nosso país faz com que o mercado da beleza realmente se agite, né, se transforme a cada dia e busque cada dia melhorar os seus produtos, melhorar o acesso à população. O mercado, né, infelizmente, o nosso mercado brasileiro entrou em crise agora no ano passado, né, e a população teve que se readequar à crise, né, e os cirurgiões, o mercado de beleza também está se readequando, né. Então a gente não sabe até quando vai a crise, se a crise vai acabar, se a crise vai continuar durante quantos anos, né, mas a população ficou um pouco mais alerta, né, colocou o pé um pouco na realidade. E o mercado também foi fazendo isso. Então, assim, alguns estados do Brasil sentiram mais, outros sentiram menos. Aqui no Ceará, a crise afetou determinados setores, mas o setor da cirurgia plástica, o setor da beleza, vem se mantendo sustentado, né? Algumas empresas, algumas lojas, alguns salões fizeram promoções, parcelavam um pouco mais, né, para tentar driblar a crise, né? Mas na cirurgia plástica não. Na cirurgia plástica você vê que o mercado continua forte, né? Apesar da crise, né, nós tivemos um mês de janeiro espetacular, todos os hospitais estavam cheios, todos os cirurgiões estavam com muita cirurgia, operando bem, né? E cada um da sua maneira de agir, da sua maneira de encaixar o orçamento do paciente à nossa atual realidade. Olha, na cirurgia plástica, a grande maioria dos pacientes realmente são do sexo feminino, são as mulheres, né? E durante um bom tempo, o cirurgião esqueceu da outra fatia do mercado, né? Que são os homens, né? Então, o homem, ele é um pouco mais quieto, ele é um pouco mais arredio para a cirurgia. Mas quando ele está decidido a fazer, aquela decisão é muito forte. E às vezes ele tem a vontade de estar faltando um pouquinho de coragem, ou um pouquinho de estímulo, né? As mulheres começaram a estimular um pouco mais os próprios maridos,
né? Então, assim, de que adiantava a mulher estar bem, a mulher estar feliz, se o marido não estava? Então, a exigência da mulher fez com que os homens fossem ficando um pouquinho mais vaidosos, um pouquinho mais atentos à beleza, né? Eu, na minha clínica, eu costumo estimular, né? Estimular ao casal vir na clínica, ao homem vir na consulta junto com a esposa, tanto para eu explicar, tanto para eu tirar dúvidas, como para eu sentir aquela família, ver o que é que aquela família está precisando para viver melhor, ver o que é que aquela família está precisando para se tornar mais unida, né? Porque você costumava a só ter olhos para as mulheres, né? Mas os homens, eles têm as cirurgias próprias do sexo masculino, né? O transplante de cabelo é uma cirurgia interessante, que vem crescendo a cada dia, o mercado está aumentando cada dia, né? A cirurgia de nariz é uma cirurgia também que os homens procuram muito. O nariz ele tá ligado ao envelhecimento, né? Além de estar ligado à beleza, ele está ligado ao envelhecimento. Então, às vezes, uma simples cirurgia de nariz faz a aparência daquela pessoa parecer 10 anos mais jovem, né? Então, a gente tem que buscar em cada pessoa, em cada homem, aquele detalhe que possa estar incomodando e que possa melhorar tanto a vida dele como a vida amorosa dele com a esposa, né? Às vezes a pessoa não tem a noção do quanto pode fazer bem aquele detalhe, aquela cirurgia. A consulta médica, ela é o momento mais importante na cirurgia, né? E eu falo assim, não só a primeira consulta, eu considero a primeira consulta importante, mas as outras subsequentes, até chegar na cirurgia, você vai formando o 100% de confiança que você tem em operar aquele paciente, né? Então, eu normalmente, eu olho para uma pessoa e eu já imagino como ela vai ficar, né? Eu tenho vontade de fazer. Então, eu costumo dizer, eu só opero o que eu tenho vontade de fazer. Então, às vezes, a pessoa chega com um desejo de, eu quero retirar tantos quilos, eu quero mudar isso, mudar aquilo, mas eu só faço quando eu tenho vontade. Então, isso, eu acho que o cliente sente isso também. Eu olho ele como um todo e, às vezes, eu falo, olha, eu estou com vontade de fazer isso. Você topa? E ela, mas como, doutor, o que é? Eu disse, não, isso é um detalhe que vai ficar melhor em você, vai fazer com que o seu resultado melhore. Então, eu monto a minha decisão cirúrgica passo a passo. Eu considero assim, que 70% na primeira consulta eu já sinto. Na segunda eu vou captando um pouco mais, na terceira eu vou captando um pouco mais. Até chegar no último dia e eu ter o plano cirúrgico formado para aquela pessoa. Então, a gente troca ideia, a gente troca pensamentos, troca resultados, mas a decisão realmente é uma decisão que vem do meu coração. Eu tenho que sentir o que vai ser bem bom para aquela pessoa, eu tenho que sentir se ela vai ficar bem, eu tenho que sentir se eu posso ir até lá, né? Então, o cliente ele pode decidir, mas o coração do cirurgião tem que mandar sempre. Segurança em cirurgia plástica. Isso é uma pergunta constante no consultório, né? Então, todo mundo que senta na cadeira à minha frente diz, doutor, é seguro? Eu vou morrer? Eu vi que uma pessoa morreu de plástica. Então, assim, o mito é muito forte em cima da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma das cirurgias mais seguras que existe, né? Eu costumo dizer que você, quando dirige um carro, eu vou viajar daqui para outra cidade, eu vou dirigir no carro. É perigoso? Não é para ser. Se você estiver sóbrio, se o carro estiver em boas condições de manutenção, se a estrada for uma estrada duplicada, ótima, com asfalto excelente, se a estrada não tiver animais na pista. Então, uma série de fatores rodeiam também a cirurgia, né? E a grande chave é a prevenção. Então, você ir num médico bom, bem conceituado, com boa reputação, você já está com 80% da sua cirurgia garantida, né? Se aquele médico vai indicar outro hospital bom, que tenha um sistema de emergência, que tenha UTI, também você diminui os riscos, né? E também você tem que ver que você tem que estar bem. Você tem que estar bem na parte de exame, você tem que estar bem na parte psicológica e você tem que estar bem na parte de assistência,
né? Então você precisa da assistência, você tem que estar com a família te apoiando, você tem que estar com alguém que lhe ajude, para que a cirurgia saia bem e saia segura. Então nós costumamos dizer assim, que uma soma de fatores que vai fazer com que a cirurgia seja arriscada ou não. O médico também sofre um pouco de insegurança, porque às vezes o paciente, por tanta vontade de operar, ele se engana, ele mente, ele esconde alguma coisa, esconde que usa droga, esconde que fuma. Isso é errado, né? Então, assim, a relação médico-paciente tem que ser de total confiança. Você está se entregando para o médico e o médico precisa ter total segurança de fazer aquele procedimento bem feito em você, né? Então, a nossa união, o nosso sincronismo é que vai dar a segurança perfeita para a cirurgia. Cirurgia plástica é para o cirurgião plástico, né? Isso é uma frase muito certa, né? Nós, cirurgiões plásticos, nós temos uma sociedade que rege os nossos conceitos, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nós somos médicos formados, cirurgiões gerais, cirurgião plástico, reconhecidos pelo Conselho Regional de Medicina, mas a nossa sociedade, ela tem regra e tem código de ética que a gente tem que seguir. Então, uma pesquisa foi feita uma vez dos processos que estavam correndo na justiça contra cirurgias plásticas mal feitas ou contra cirurgias plásticas que não tiveram bom resultado, né? E nessa pesquisa, 98% dessas cirurgias, dessas ações contra a cirurgia plástica, eram cirurgias realizadas por não cirurgião plástico, né? Então, 98% dos problemas é quando a pessoa escolhe um médico que ele não está preparado para fazer aquilo. Daqueles 2%, né, mais 1,8% eram de cirurgiões plásticos formados, mas que não faziam parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E só 0,2% eram de cirurgiões plásticos da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, quando você for fazer uma cirurgia, você tem que pesquisar, né? Pesquisa o nome do médico, entra na internet, vai no site da sociedade, põe o nome, põe a cidade, você vai saber se aquele médico é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele for membro, você pode fazer a sua cirurgia com segurança, porque você sabe que está sendo coberto por uma sociedade cheia de critérios, uma sociedade que faz prova, uma sociedade que fiscaliza, uma sociedade que estimula o médico a fazer congresso, né, a se especializar. Então, isso tudo é importante na hora da decisão, né? Estamos cheios de falsos médicos, de médicos querendo entrar em áreas que não são dele, né? Então, o Brasil está passando por uma fase complicada. Então, nós temos determinadas especialidades querendo invadir o campo da cirurgia plástica, querendo fazer procedimentos estéticos, né? Querendo fazer preenchimentos, querendo fazer botox. Então, realmente, tem que tomar cuidado, né, para essa invasão de regiões, invasão de zonas, né? Cirurgia plástica é realmente com cirurgião plástico. A beleza, a estética, ela é muito ligada à moda, né? Então, a moda seja de roupa, a moda seja de cabelo, a moda seja de maquiagem, né? As mulheres querem estar na moda, né? E isso faz com que isso extrapole um pouquinho e leve as pessoas a querer que o seu corpo esteja na moda, né? Então, assim, eu sou a favor de que cada corpo tem a sua moda, né? E a moda vai ser para aquela pessoa, para aquela idade, né? Se ela é jovem, ela vai ter que estar com um corpo de jovem. Se ela é meia-idade, ela tem que estar com um corpo de meia-idade. Se ela tá na terceira idade, ela vai ter o corpo da terceira idade. Então, vamos colocar a pessoa para estar bem em cada fase da vida dela e não estar seguindo moda, né? Então, assim, isso é um risco, né? Então, você aumentar o seu silicone ou diminuir o seu silicone porque está na moda, isso é completamente errado, né? O corpo é seu, a moda é sua, né? Então, você vai variar o tamanho da sua mama de acordo com o que você pensa que é bom ou que está bem, não que o outro viu ou que se viu na internet. Então, assim, o Brasil passou por uma fase realmente há 10 anos atrás, com a globalização, com internet, com tudo, de tá ligando figuras públicas ou atores ou famosos, né, e fazendo mudar a cabeça das pessoas, né? Eu mesmo já tive paciente
que queria aumentar a mama para usar determinado vestido com aquela mama. Então, é uma coisa realmente, né, que se você falar, você não acredita, né? Mas que a gente tem que se policiar para não cair nessa, para não seguir moda, né? Então, assim, é o conselho que eu dou. A moda é a moda do seu corpo e da sua idade, né? Siga isso que você vai sempre estar bem. A cirurgia plástica, eu costumo dizer que ela tem um risco, né? O risco é o risco de se viciar, né? Então, assim, realmente, por ser uma cirurgia de desejo, por ser uma cirurgia que muda a vida, e por ser uma cirurgia, como eu falei anteriormente, tranquila e segura, você junta várias chaves para correr esse risco, né? Então, o excesso, o exagero, isso tudo tem que ser combatido, né? Você não pode tá querendo fazer transformações mirabolantes, tá exagerando, né? Então, a consciência de cada médico e de cada paciente tem que ser o tempo todo avaliada, né? Você tem que passar por uma avaliação psicológica, né? Antes de pensar em fazer uma quarta ou quinta cirurgia. Será que isso aqui é o que eu quero realmente? Será que eu estou fazendo essa cirurgia para mim ou estou fazendo para os outros? Né? Então, tudo isso que você tem que pesar, né? Existe uma doença que chama dismorfismo, né? É uma doença que a pessoa se olha no espelho e vê diferente, né? Então, a pessoa está bem e se vê velha, a pessoa está com a mama pequena e vê grande, a pessoa está com um corpo bom e se vê gorda, né? Então, tem horas que realmente o aconselhamento psicológico, uma boa conversa com o médico, uma boa conversa com a família, vai fazer você ter a decisão mais correta. Vamos estar alerta e vamos ter cuidado para não cair nessa. Hoje eu falo, né, que eu sou Danilo Dias, cirurgião plástico, 38 anos de idade, né, e realizado profissionalmente, né, realizado com minha família, realizado com o momento financeiro atual, né? Mas sempre vem aquela, o que fazer do futuro? Eu sou jovem, tenho 38 anos, tenho quantos anos à frente de carreira, né? Isso às vezes eu me pergunto e eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar quieto. Eu não me acostumo com a vida, com a rotina, com a vida tradicional, né? Então, assim, apesar de cada cirurgia ser diferente uma da outra, apesar do dia a dia no consultório ser dinâmico, né? Ser muito ativo, e senta e levanta e vê uma pessoa e fala com um amigo e fala com um paciente e assim vai no dia a dia, eu tenho ainda alguns desejos para o futuro, né? E o desejo vai um pouco além da cirurgia plástica, né? Eu falo, e Patrícia, minha esposa, sabe disso, que hoje em dia eu descobri finalmente a minha profissão secundária, e que se eu não fosse cirurgião plástico eu queria ser, né? Que era realmente trabalhar com turismo. É um ramo que eu adoro, né? Eu adoro viajar, adoro conhecer lugares diferentes. E a criação dos spas, dos nossos 2 primeiros spas, fez com que a gente entrasse um pouco nesse ramo, né? Então é um ramo da beleza, é um ramo ligado a bem-estar, né? A saúde, a fitness, mas se vincula isso à viagem. Você conhece diversos turistas, diversas pessoas que vêm ao spa para conhecer o spa, para curtir o spa, para passar uma semana, para emagrecer. Então, isso realmente vem me cativando a cada dia, né? E o plano de expansão do spa realmente está sendo colocado, né, em andamento, e a gente vai abrir o Blue Day Spa em outros estados, né, e em outros países. Nós temos propostas já de abrir o Blue Day Spa em Miami, nos Estados Unidos, em Lisboa, né? Temos propostas para abrir na Espanha, na Itália, e dos estados brasileiros tem vários, né, chamando para a gente ir e tudo. Eu só penso que não é a hora, né? A hora vai aparecer, mas o plano de expansão está realmente sendo pensado,
e nós vamos expandir, nós vamos levar o Blue Day Spa para vários locais. E a ideia do Blue Day Spa estar em vários locais é mais uma vez voltado para os meus pacientes. Então eu queria que cada pessoa, vamos supor, eu atendo paciente do Acre, que vem fazer uma cirurgia e tudo mais. Esse paciente vai voltar, e ele vai voltar para ser acompanhado numa clínica do Acre, e vai ficar vindo de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Então eu quero que cada Blue Day Spa sirva de ponto de apoio e de referência para aquela pessoa que veio fazer uma cirurgia conosco. Né? Então eu estou detectando de quais cidades nós temos mais pacientes, de quais estados e de quais países, para aquela cidade ou aquele estado ser o foco, nosso foco de expansão. Então eu queria estar perto de cada um dos meus clientes, cada um dos meus pacientes. Eu acho que você tendo um spa com a nossa marca, com o nosso modo de trabalhar, com o nosso modo de atendimento, vai ser muito bom. Né? Então a nossa ideia de expansão vai ser vinculada a isso, né? Vai ser vinculada a trazer proximidade, a trazer bem-estar para os clientes da Clínica Danilo Dias, para os clientes que fizeram cirurgia comigo. Né? E o outro passo vai ser a criação de um hotel. Nós estamos pensando, já é um projeto que eu já venho levando há alguns anos, né, que se chama The Doc Hotel, né, o The Doc de médico, né, hotel. É um hotel de pós-operatório, de preparo pré-operatório e de acompanhamento de saúde. Então seria um hotel, né, voltado para atender pessoas que fazem cirurgia, não só cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, cirurgia ortopédica, que vem de outra cidade, que vem de outro estado, né, que a pessoa vai ter esse ponto de apoio, vai ficar em um hotel, mas que o hotel seja realmente voltado para aquilo, que seja uma cama confortável, que tenha acesso à cadeira de rodas, que tenha um banheiro amplo. Então o hotel inteiro seria projetado para receber pessoas que tivessem feito cirurgia ou que estão se preparando para fazer uma cirurgia ou de uma recuperação de algum problema de saúde. Então esse é um sonho nosso, um projeto que vai ser realizado, né, que é o hotel junto com a expansão dos espaços, aonde quer que o nosso cliente esteja. Uma frase, na verdade, foi um conselho e uma orientação que eu recebi, que fez, assim, eu realmente persegui sempre o melhor, foi do meu ex-chefe Ronaldo Pontes, lá no Rio de Janeiro. Né, ele olhava para mim e dizia assim, na verdade ele escrevia no quadro, né, 6, 7, 8, 9 e colocava o 10 lá em cima. Daí ele falava, gente, aqui, perto do 7, tem várias pessoas, vários médicos, vários cirurgiões. No 8, já tem um pouquinho menos, mas a distância do 7 para o 8 é bem pequena. No 9, já tem menos ainda, mas a distância do 8 para o 9 é bem pequena. E no 10 tem poucos, só que a distância do 9 para o 10 é enorme. Né? E eu olhava e via, puxa vida, realmente, para você ser 10, você tem que fazer muito mais do que o 9. O 9 está bom, mas para você ser 10, você tem que fazer muito mais. Então esse assim, foi uma das coisas que ele me falou que mais eu fixei. Então assim, tudo que a gente faz na vida, a gente tem que buscar o 10. Né? A gente tem que tentar o 10. Tem que se esforçar para o 10. Nem que a gente seja 9, que a gente seja 8, que a gente seja 7. Mas vamos pensar no 10. Vamos fazer. Porque fazer pensando no 10, a gente vai estar sempre fazendo o quê? O melhor da gente. A gente vai estar dando o que a gente tem de 10. Então eu acho que quando a gente dá o que a gente tem de 10, vai ser sucesso. A gente vai estar bem. Né? Então essa é a mensagem para vocês. Né? Pegar realmente o que tem de 10 dentro de você e fazer aquilo acontecer. Contexto Geral entrevistou o cirurgião plástico Danilo Dias.